Mesmo após dezenas de matérias nesses últimos dias com vazamentos que deixam cada vez mais claro e comprovado o envolvimento de Lulinha no escândalo de suspeita de tráfico de influência no governo, assim como a relação do próprio Lula com a lobista Roberta Luxingers, o PT conseguiu agora criar a manchete mais polêmica até o momento, desde o início do período eleitoral. PT quer que Lula endureça tom sobre Lulinha e Marcola para se distanciar de potencial escândalo. De forma resumida, a jornalista afirma que os integrantes da campanha de Lula têm o orientado para que ele aproveite a entrevista ao Jornal Nacional, que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 27, para se descolar publicamente da imagem do próprio filho, dizendo com todas as letras, segundo a matéria, que nenhum pai pode ser responsabilizado por ações de filhos maiores de idade. A jornalista afirma que Lula ainda reluta quanto a isso. Agora há pouco, no entanto, saiu uma outra apuração em outro veículo que entra como uma atualização nessa história. Mas isso eu vou deixar para o final. Por enquanto, vamos por partes. O fato é que, por trás dessa reportagem, se escondem 3 camadas de revelações do PT sobre o próprio PT. A primeira delas é em relação ao reconhecimento de que Lulinha realmente está enrolado até o pescoço nesse escândalo. Ao tentar desvincular Lula da imagem do próprio filho para preservar a campanha, o PT está admitindo que Fábio Luiz realmente praticou aquilo que está sendo acusado. A lógica é muito simples. Se Lulinha não tivesse feito nada de errado, os maiores interessados em acelerar as investigações e provar a inocência dele de uma vez seriam o próprio Lula e o PT. Afinal, isso não apenas tiraria esse escândalo das costas de Lula e de sua campanha, como ainda reforçaria a narrativa que Lula vem usando desde que entrou na política, a de que ele é alvo de mentiras e é perseguido injustamente. Em vez disso, o PT tem feito de tudo para controlar e adiar as investigações para pelo menos após as eleições, incluindo a ação mais recente, onde, através da PGR, eles pediram para que os casos que estão nas mãos de Mendonça vão para a primeira instância. A segunda camada é em relação ao caráter dos integrantes do partido e da campanha de Lula. Eles mostram mais uma vez que estão dispostos a fazer absolutamente qualquer coisa e jogar qualquer um aos leões para proteger os seus interesses políticos e eleitorais. Algo muito parecido já aconteceu com Jacques Wagner poucas semanas atrás, quando informações comprometedoras sobre ele, no caso Master, vieram à tona. Wagner, além de petista e aliado político, é amigo pessoal de Lula há mais de 4 décadas. Para conter os danos à campanha de Lula, imediatamente após o vazamento, começou a pressão interna para que Wagner deixasse a liderança do governo no Senado e também as tentativas de desvincular a imagem dele da imagem de Lula. Agora o PT mostra que até mesmo a relação entre pai e filho vale menos do que a política para eles. E aqui é preciso abrir um parêntese para deixar claro algo muito importante. Esse afastamento ocorre perante o público. É a imagem passada para o eleitor, mas nos bastidores continua a mesma articulação para blindar a pessoa acusada. Só que enquanto o jogo sujo e oculto ocorre por trás das cortinas, a pessoa acusada é jogada aos leões no sentido de destruição da sua reputação, do seu capital político, o que torna essa pessoa descartável para o PT. Afinal, para o partido não importa o caráter, mas a imagem que a pessoa tem para o eleitor. Aí um defensor de Lula pode argumentar: mas parente a gente não escolhe, Lula não tem culpa do filho que tem. Primeiro, parente não se escolhe, mas o assessor sim, que é o caso de Marcola. E Lula escolheu fazer dele o seu assessor mais próximo, não só na presidência da República, mas antes mesmo, como assessor pessoal. E segundo, essa história de que parente não se escolhe faz sentido quando se trata de primo, de tio ou até mesmo de pai, mãe e irmão. Mas o filho é uma história completamente diferente. O filho foi você quem criou, foi você quem ajudou a construir o caráter. Você não tem controle sobre tudo que ele faz, ainda mais na vida adulta, mas você influenciou na formação da pessoa que ele se tornou. Seja através das coisas que você disse, das regras que você estabeleceu durante a criação, ou através do exemplo que você deu durante toda a vida. E é justamente com o exemplo dado por Lula que eu trago a terceira camada de revelação nessa matéria. O PT mostra que agora decide abandonar a negação quanto ao envolvimento de Lulinha no escândalo. Até porque os vazamentos mais recentes levaram a um ponto em que é impossível negar que ele esteja envolvido. Mas o partido mantém o mesmo nível de dissimulação para continuar negando que Lula tenha relação com esse e com outros escândalos.
A campanha quer que Lula se desvincule do próprio filho pelo envolvimento claro dele com os esquemas de Roberta Luchinger. Mas para isso, faz de conta que nunca vazou a conversa em que Roberta diz a um amigo que Lula a chamou para que ela escolhesse onde queria ficar, se referindo a um cargo no governo. A campanha de Lula faz de conta que Roberta não tem fotos publicadas em redes sociais com o próprio Lula e Janja tratando-os como amigos, postada em comemoração ao Dia do Amigo, inclusive. A estratégia adotada agora parece ser a mesma dos escândalos do passado. Assim como em casos emblemáticos como o Mensalão e o Petrolão, agora Lula e o PT tentam vender a imagem de que Lula não sabia de nada. E até mesmo seus aliados mais próximos, se representarem uma ameaça a ele ou se ousarem revelar o que ele tinha a ver com essa história, passam a ser tratados como mentirosos e traidores. O que a campanha de Lula parece ignorar, no entanto, é que, na melhor das hipóteses, se Lula realmente fosse esse anjo inocente que eles tentam fazer parecer, ainda assim isso não o isenta da responsabilidade de ter escolhido essas pessoas que estavam ao seu redor e que estavam envolvidas nesses casos de corrupção. Agora, como eu falei lá no início, teve uma matéria que saiu agora há pouco em outro veículo de imprensa e é uma espécie de atualização nessa história. Segundo reportagem publicada no jornal O Globo, após o meio-dia nessa quarta-feira, dia 26, Lula já está decidido quanto a endurecer o tom sobre as suspeitas envolvendo seu filho. Agora, olha o nível de dissimulação. Segundo a jornalista, a equipe de campanha afirmou que Lula passará a reforçar que ninguém está acima da lei. Justamente ele, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas teve suas condenações anuladas por aliados colocados pelo seu próprio partido na Suprema Corte. E também que não irá trocar delegado ou investigadores para beneficiar o filho. Peraí. Lula agora vai simplesmente esconder que já houve uma troca de delegado nesse caso em maio desse ano. Lula simplesmente vai esconder que a Procuradoria-Geral da República, chefiada pelo militante que ele colocou no cargo, Paulo Gonet, pediu poucos dias atrás para que o STF tire o caso das mãos de Mendonça e o envie à primeira instância, porque misteriosamente lembrou da questão da ausência de foro privilegiado. Pelo amor de Deus, olha o nível de mentira que essa gente está chegando para proteger a campanha.